Senador Paulo Rocha, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu também não queria escrever o meu discurso, porque eu queria deixar também a minha emoção soltar neste momento. Mas eu trouxe por escrito, mas antes disso eu queria me dirigir ao presidente Renan, que eu estou também aqui há 1 ano e poucos meses como senador da República do país. E passei 20 anos na Câmara de Deputados. Vivi os grandes momentos recentes pós-ditadura militar lá na Câmara Federal. Desde a famosa CPI do orçamento, da questão dos anões, o processo do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, e vivi e fui envolvido na chamada CPI dos Correios, que depois se transformou, apelidado pela grande mídia, o processo do Mensalão. Fui investigado, fui julgado e fui inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. E depois, graças à generosidade do povo do Pará, eu voltei de novo para o Parlamento como senador da República do país, com 46% dos votos do meu estado, do povo do meu estado. Mas, já naquele momento do julgamento do chamado Mensalão, usaram uma lei, o chamado domínio do fato, para condenar as principais lideranças do meu partido, por causa, e aí foi o nosso erro, do uso do chamado Caixa 2 nas eleições. E que isso é um problema do nosso arcabouço jurídico das eleições e do financiamento de campanha e de campanhas, que todos os partidos e que a classe política usa no processo da disputa política do nosso país. Então, quero colocar isso aqui para poder iniciar o meu processo, porque a chamada Lava Jato é um processo de origem que advém dos problemas do arcabouço jurídico das eleições e que, portanto, financia a campanha de todos os partidos. Mas o Lava Jato está sendo usado num processo sofisticado de alianças políticas, usando o braço, uma parte do braço judiciário do Ministério Público para criminalizar a política e criminalizar quem está no poder político do país. E antecipo, a narrativa política usada pela grande imprensa, pela imprensa monopolista, é para condenar aqueles que estão no poder, principalmente o Partido dos Trabalhadores, as suas principais lideranças, e que envolve a disputa de poder no nosso país. Por isso, senhor presidente, as cartas já estão dadas na admissão do impeachment da presidente Dilma Rousseff e será aprovada pela maioria deste plenário, apesar do seu vício de origem e de manipulação com que foi conduzida na Câmara. Aqui no Senado, como denunciamos e pedimos que fosse evitado, tivemos parcialidade no relatório
que impôs rigores inéditos nas contas fiscais da União. A presidenta da República não cometeu crime de responsabilidade, mas isso não tem a menor importância para servir e justificar o golpe. O que vale, como estamos cansados de ouvir, é o conjunto da obra. A primeira etapa desta batalha tende a terminar com os golpistas e os conspiradores como planejaram o conjunto da obra. Mas a verdade é que se prepara a punição para a presidente Dilma Rousseff, primeiro porque não cedeu à chantagem de Eduardo Cunha, que foi afastado tardiamente da presidência da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ter sua intenção frustrada de contar com a interferência da presidenta da República no inquérito do Lava Jato para escapar do cerco da justiça. O Cunha chantageou a presidenta, cobrando o impossível, queria a impunidade. Não lhe sendo atendida, sabotou o governo com suas pautas bombas para minar a confiança de um governo comandado por uma pessoa reconhecidamente honesta. Uma pessoa contra a qual não pesa nenhuma acusação, nenhum indício de improbidade, nenhuma presença nas listas de conta no exterior com o dinheiro da corrupção. Nada, absolutamente nada de ilegal pode ser atribuído à presidenta. Dilma Rousseff poderá pagar por ter sido honesta com a pior pena que se pode aplicar a uma pessoa pública, o afastamento do cargo para o qual foi eleita pelo voto livre de mais de 54 milhões de pessoas. Dilma poderá pagar, a partir desta sessão, no Senado, com a perda temporária do cargo, mas quem mais perderá na realidade serão as nossas instituições, será a integridade da nossa Constituição, será a democracia, serão milhões de eleitores que acreditaram nas propostas de um país mais justo e solidário, num Brasil para todos. Dilma poderá pagar, sobretudo, pelo isolamento político a que foi submetida por se recusar a praticar o toma lá da cá de apoio político, em troca de vistas grossas aos erros e desvios que foi obrigada a aceitar por força do nosso falido modelo presidencialismo de coalizão. Vários desses mesmos aliados que até bem pouco tempo atrás ocupavam postos importantes no governo, agora estão entre os seus maiores algozes. Transformaram em pó os benefícios e a confiança do que usufruíram, colocando em seu lugar discursos carregados de mentiras, de cinismo e de hipocrisia. Sua maior motivação é dar o troco contra a ex-chefe dura na cobrança de resultados intransigente com o mal feito e inflexível no trato do bem público. Alguns manifestaram apenas ressentimento pelo rigor do comando a que estiveram submetidos, muito embora tenham sido eleitos justamente por exercer o cargo público, cumprindo exatamente o que haviam sido determinado pela presidenta. Outros são apenas oportunistas, que agora se assanham com os futuros cargos e dotações orçamentárias que terão com um governo surgido da conspiração e da traição. A história registrará cada voto dos senadores presentes a esta reunião extraordinária do Senado, que sinaliza a concretização da primeira fase do golpe. O futuro mostrará que a votação de hoje representa a conquista de um mandato que as urnas lhe negaram. Esses são os golpistas da primeira hora, que não esperaram completar 48 horas depois da votação para questionar o resultado das urnas, colocando em dúvida até mesmo a reputação da justiça eleitoral. Haverá também os que serão descritos como os que se deixaram levar pelo estouro da manada, provocado pela ideia preconcebida, pelo julgamento apressado, pela opinião pública da mídia que incentivou a perda da confiança, o descrédito, além de omitir muitas realizações que dentro de muito pouco tempo cada um de nós haverá de reconhecer. A batalha de hoje é apenas o início. Nossa luta vai continuar dentro e fora do Congresso. As ruas continuarão gritando
Não vai ter golpe e vai ter luta. E terão o nosso maior e restrito apoio e participação. Aqui neste Senado insistiremos na apresentação dos fatos que terminarão por comprovar a injustiça da acusação de crime de responsabilidade. A violência, ora cometida contra uma presidenta eleita legitimamente pelas urnas, contra a Constituição, será denunciada quantas vezes for necessária. Ao mesmo tempo, ao contrário do que muitos senadores esperam ao votar hoje pela admissibilidade do impedimento, irão se comprovar que não há crime algum nos atos hoje imputados à presidenta. A batalha que nos espera será longa e árdua, mas todo empenho será compensado. Essa compensação será a democracia. Mas eu pergunto, o que significa a democracia para nós? Para alguns eu sei que não significa muita coisa, querem apenas chegar ao poder e não importa quais os meios, inclusive os golpes. Aliás, é assim que atua e sempre atuou a elite brasileira quando perde o poder. Retorna sempre através dos golpes. É assim hoje com a armação deste golpe parlamentar que envergonha o Brasil no exterior. Foi assim no passado, quando batiu nas portas dos quartéis para a instalação de ditaduras que ampliavam seus privilégios na minoração de salário e de fome e nenhuma proteção social para dar suporte aos mais pobres. O golpe que estamos denunciando é uma conspiração mais sofisticada. No lugar da baioneta, seus autores foram buscar cúmplice no Judiciário e no Ministério Público com apoio das mesmas empresas de mídia que atentaram contra Getúlio Vargas, contra Juscelino Kubitschek, contra João Goulart e agora contra Lula e contra Dilma. Em todas as vezes, ao lado dos que não conquistaram o poder pelo voto e a favor do golpe. Essas são as forças rejeitadas pelo eleitor que busca criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Essa é a aliança de derrotados, golpistas, corruptos e traidores que agora estão tentando construir um eventual governo Michel Temer. Um governo que, desde seu nascedouro, é ilegítimo porque não tem o respaldo popular. Um governo ilegal porque violenta a Constituição para tomar o poder sob a falsa acusação de que a presidenta cometeu crime de responsabilidade. Um governo imoral porque tem sua origem na aliança espúria de aproveitadores que querem tirar da vantagem dos efeitos da crise financeira global e no Brasil. Um governo entreguista que já se apressa em anunciar a entrega do nosso patrimônio para o grande capital, a começar pelo nosso pré-sal. Um governo antipopular que antecipa seus propósitos com a retirada de direitos dos trabalhadores e com a redução das políticas públicas que levaram um pouco de esperança e dignidade para a classe menos favorecida nos últimos 13 anos. Nós continuaremos na trincheira contra os golpes. Para nós, do Partido dos Trabalhadores, a democracia é estratégica para a sociedade e um país como o Brasil, que almeja ser uma nação soberana. Foi com autonomia que alcançamos essa democracia que o Brasil deixou de falar fino com os Estados Unidos e falar grosso com a Bolívia. Foi graças à democracia que um operário metalúrgico chegou ao Palácio do Planalto para se tornar um dos maiores presidentes da República que o Brasil já teve em toda a sua história. Estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje tem um cerco político para poder caçá-lo, a sua história e a sua liderança. E por causa dessa democracia que os golpistas querem incriminar o PT, que incluiu na agenda do país pela primeira vez os pobres, os miseráveis e as prioridades do Brasil. Nós temos muito orgulho de afirmar que somos responsáveis pelo surgimento de nova classe média que ampliou no mercado interno como nunca tinha acontecido antes. Nós, de fato, reduzimos a pobreza. Nosso governo foi o que tirou o Brasil do mapa da fome. Fomos nós que oportunizamos
e demos mais oportunidade ao pobre ter acesso às universidades. Hoje nós podemos dizer que o filho do operário, o filho do trabalhador,